Nosso assunto de hoje é o luto do ninho vazio. O que é e como superar essa ocorrência na vida de uma família. Ver os filhos crescer, se tornar independentes e sair de casa, geralmente é motivo de orgulho para todos os pais. Mas nem sempre essa saída dos filhos de casa ocorre de maneira tranquila e serena. Às vezes ocorre a chamada síndrome do ninho vazio. Essa síndrome do ninho vazio é um conjunto de sintomas que ocorrem dentro da família nesse momento em que os filhos estão deixando a casa para ir tomar rumo nas suas vidas. Então, o que acontece? Essa síndrome caracteriza-se por sentimentos de tristeza, solidão, a sensação de vazio, e isso tudo está associado à saída de algum membro da família da casa, geralmente os filhos. Ou eles vão estudar em outra cidade, ou eles vão sair porque também arranja emprego em outra cidade, ou porque casam, né, vai morar na sua própria casa, ou porque decidem morar sozinhos, mesmo tendo a casa dos pais para morar, mesmo não estando se casando, eles decidem que querem morar sozinhos. Isso aconteceu com o meu filho mais novo, ele foi o primeiro a sair de casa e virou para mim, quando ele estava com 25 anos, falou: mãe, eu vou morar sozinho, porque eu estou com 25 anos, eu estou muito velho para morar com a mamãe. Então ele foi o primeiro a sair de casa, que já é um movimento característico da personalidade dele, que sempre, desde pequenininho, ele sempre foi muito independente, muito autônomo. Sobressaía isso nele, né? Então, tem vários motivos que levam os filhos a saírem de casa, né? Como eu disse, casamento, universidade, mudança de cidade e mudança de país, gente. Vocês já imaginaram, né, como fica o coração de uma mãe? Eu fico aqui imaginando. Os meus filhos já saíram de casa, né? Eu tô com um ninho vazio, mas eles moram aqui pertinho de mim, no meu bairro. Imagina uma mãe que precisa se adaptar ao fato do filho, uma filha ou um filho mudar de país, ir para o outro lado do mundo, né, para outro continente, porque isso é uma dor muito forte para uma família, né? Ontem até coloquei no meu story um livro que eu já estou relendo, eu já li ele, já mostrei aqui, mas eu sempre gosto de reler. É preciso saber envelhecer. É isso mesmo, é preciso saber envelhecer, do Paul Tournier. Então, quando ele fala lá da síndrome do ninho vazio, gente, ele coloca essa síndrome no mesmo patamar da viuvez, entende? Ele explica o seguinte: quando um dos cônjuges fica viúvo, ele está encerrando aquela história de casamento ali com aquele cônjuge falecido, e aí fica uma falta, um buraco muito grande. Quando o viúvo ou a viúva resolve casar de novo, ele vai começar uma outra história com outra pessoa. Mas se a pessoa resolve não se casar novamente, encerrou o ciclo, a vida de esposa, encerra-se ali com a morte do cônjuge. Ou a carreira de esposo encerra-se ali com a morte da mulher, da esposa. E no caso dos filhos, ele fala mais ou menos, coloca no mesmo patamar, porque a falta, a dor é muito semelhante, porque a ida dos filhos para fora de casa vai promover para a gente um luto também. É um luto, é uma perda. A gente está perdendo coisas que a gente já viveu com aqueles filhos, experiências, coisas que a gente já ensinou, coisas que a gente viveu juntos, como é que eu vou dizer, hábitos, rotinas da casa, né? Aquele movimento, aquela falação dentro de casa, um chega e fala, o outro chega e fala, brincadeiras e tudo. Então a gente vai perder essas coisas, por isso que eu trato isso como um luto. E esse autor, o Paul Tournier, então coloca a síndrome do ninho vazio no mesmo patamar da viuvez, né? As mudanças que ocorrem dentro de uma família, inevitavelmente, vão promover alterações no sistema familiar. Gente, imaginem que a família é um sistema. Eu gosto de dar esse exemplo, para você entender. Um sistema é como se fosse um motor de um carro. Ali dentro daquele motor tem várias peças, várias engrenagens, tem o combustível, enfim. Se faltar alguma coisa ali no motor, se uma peça do motor estragar, desanda o motor todo. Imagine, por exemplo, que queima uma vela do motor. Pronto, o motor não funciona sem a vela. Então, na família é a mesma coisa. Se uma peça, um membro da família altera a sua jornada, se algum membro da família muda, vai embora,
isso altera todo o sistema familiar. O restante da família tem que se adaptar a essa nova configuração da família sem aquele elemento, né? Sem o filho ou a filha. Então, os nossos hábitos como família, como casal que fica em casa, precisam ser vistos sob outra perspectiva. E nós precisamos associar essa saída dos filhos de casa a coisas boas e positivas. Fazer esse esforço. E eu quero alertar também, que eu estava pensando aqui, uma outra configuração de ninho vazio. Tem uma configuração de ninho vazio que não é a perda dos filhos, mas é aquela mulher solteira que mora com os pais, por exemplo, e que com o envelhecimento e adoecimento dos pais acaba perdendo os pais, perde um primeiro, fica o outro, aí depois perde mais um, então ela vai chegar um momento que ela vai ficar com um ninho vazio. Então você precisa se preparar para esse momento. É uma outra configuração de ninho vazio. E isso acontece muito porque eu conheço pessoas, já tive clientes, várias, que abdicam às vezes de casar, de ter filhos, de ter uma vida própria, para ficar em casa com os pais, cuidando dos pais idosos e adoecidos. E depois, quando os pais se vão e o ninho fica vazio, essas mulheres, muitas delas ficam perdidas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem ter um projeto de vida próprio, né? Então, é uma outra configuração de ninho vazio. Então, a gente precisa buscar associar essa fase, essa transição do ninho vazio com coisas boas e positivas, e não deixar que isso seja associado a coisas negativas e coisas ruins. Então, gente, essa síndrome do ninho vazio, ela afeta mais as mulheres do que aos homens, tá? Estatisticamente comprovado, as mães sofrem mais do que os pais nessa saída dos filhos de casa. Muitas dessas mães sofrem mais porque elas construíram a vida delas, a rotina delas, em torno dos filhos, em torno dos horários dos filhos, das preferências dos filhos, dos amigos dos filhos. Então, quando os filhos se vão, fica essa sensação, como que eu vou preencher isso agora, né? Eu girava em torno dos meus filhos. Agora os meus filhos se foram, como que eu vou preencher esse vazio? Como que eu vou preencher essas horas que eu vou ter horas ociosas, vou ter hora que eu não vou estar cuidando do filho, não vou estar cozinhando, lavando, passando, nem nada. Então, a mulher precisa aprender a ver a casa e a sua rotina do dia a dia de outra forma. É essencial que os pais sempre tenham em mente o quanto é saudável e importante a independência dos filhos. O amor dos pais pelos filhos nunca deve bloquear essa autonomia dos filhos. O amor dos pais pelos filhos sempre deve garantir que esses filhos possam sair e bater as suas asas, né? Os pais sempre favorecer essa autonomia dos filhos em vez de impedi-la. Então, quais são os sintomas da síndrome do ninho vazio? Entre as várias manifestações conhecidas estão a fadiga crônica, o desânimo, a falta de concentração, a insônia, a diminuição da libido, transtornos alimentares que acontecem, né? Ou perda de apetite, ou o contrário, ou compulsão por comer, excesso de apetite. Outra coisa, sensação de solidão, melancolia, tristeza profunda e esse sentimento de vazio que fica quando os filhos saem de casa, né? E o não tratamento desses sintomas que eu citei aqui agora, gente, ele pode levar a quadros mais graves, como ansiedade, depressão e até paranoias. Porque eu conheço mulheres que os filhos saíram de casa, elas ficaram paranoicas, mandando recado para os filhos, telefonando todo dia, perguntando se está comendo, se está levando agasalho, se está levando guarda-chuva. E, tipo assim, controlando todos os passos dos filhos de uma maneira exagerada, né? Estou falando aqui de situações exageradas. Então, por isso, você deve ficar atenta. Se aparecer esses sintomas e essas características assim mais graves, não deixe de procurar a ajuda profissional, tá? Aí você vai me perguntar, como que eu vou saber se eu sofro da síndrome do ninho vazio? Então, primeiro, você vai observar essas manifestações da síndrome que eu falei aí, né? Das características. Fadiga crônica, desânimo, falta de concentração, insônia, diminuição da libido, transtornos alimentares, solidão, melancolia, tristeza, sensação de vazio. Primeiro você vai observar isso aí. Mas cada personalidade vai reagir a esse fato de forma diferente. Não são todas as mulheres que vão reagir, por exemplo, com insônia.
Pode umas ter insônia e outra não ter. Não são todas as mulheres que vão ter transtornos alimentares. Então, cada mulher vai reagir à síndrome do ninho vazio de uma forma diferente. Agora, considere que a tristeza, a saudade dos filhos e uma certa apatia, né? Uma certa dificuldade de retomar o ritmo de vida é perfeitamente compreensível e natural, porque isso faz parte do processo de adaptação que a mulher está tentando fazer para prosseguir a vida. E para prosseguir a vida, ela precisa de fazer uns ajustes, ela precisa de novas maneiras de olhar para a sua rotina, para o seu dia a dia, ela precisa de novos conceitos de vida. Então, o que ela tem que fazer é ver qual é a intensidade dos sentimentos que ela está vivendo, qual é a intensidade dos sintomas. Uma preocupação muito grande, que vocês têm que prestar muita atenção, é quando esse quadro de sintomas que eu citei, ele se torna tão intenso a ponto de atrapalhar a vida cotidiana da mulher, a ponto dela ficar... Eu já atendi mulheres que ficaram assim, depressivas, com o ninho vazio, a ponto de não conseguir fazer mais nada, nem tomar banho, nem trocar de roupa, nem fazer uma comida, nem cuidar da casa, nem trabalhar, porque elas ficaram tão prostradas com isso que tiveram que buscar ajuda profissional. Então, o que você tem que observar é a intensidade. Se você vê que esses sintomas estão te atrapalhando a vida cotidiana, estão te bloqueando, estão te paralisando, é hora de buscar ajuda profissional, tá? Né? Então, é como eu disse, né? As pessoas reagem de formas diferentes à mesma situação. Então, um alerta que eu faço para você que é casada, um alerta que eu faço é: nesse momento da síndrome do ninho vazio, nunca deixe de lado o seu parceiro. Às vezes, costumam emergir conflitos amorosos do casal após a saída dos filhos de casa. Não que que esses conflitos não existissem, mas eles estavam ali camuflados, abafados, né? Então, aí, com a saída dos filhos, costuma acontecer desses conflitos virem à tona, e o casal que já estava, às vezes, com um relacionamento mais frio, sem planos e projetos em comum, às vezes se estranha nesse momento aí. Mas essa é uma boa oportunidade para o casal se fortalecer, né? Fortalecer o relacionamento, resgatar valores que ficaram pelo caminho durante a jornada de vida, criando novas oportunidades de ser feliz a dois. Se vocês perderam, né, ao longo do caminho o projeto de vida de vocês como casal, ou se o seu projeto de vida como casal era só educar e criar os filhos e botar eles fora do ninho para voar, tá ótimo, encerrou essa parte, mas agora vocês têm que criar um novo projeto em comum para os dois, para vocês tocarem a vida para frente, para a vida fazer sentido. Isso é uma boa forma de preencher o vazio deixado pelos filhos. Outra coisa importante é que os filhos, quando saem de casa, eles podem ajudar os pais nessa transição, nesse momento de dor, de saudade, de luto, né, de perda. É comum muitos filhos, quando saem de casa, se sentirem culpados quando eles percebem que a saída deles de casa causou algum sofrimento e tristeza nos pais. Mas isso não quer dizer que eles têm que voltar atrás e voltar correndo para casa, não. Eles têm que seguir o caminho deles, né? Seguir o voo deles, mas eles têm que ser compreensivos com os pais, dando ali um suporte emocional para os pais, visitando, conversando, mandando mensagem, fazendo videochamada, principalmente se estiver longe, em outro país, em outra cidade, para poder manter a chama acesa, para poder acalentar um pouco os corações dos pais, né? Então, agora é a hora do caderninho aí, para você anotar como superar a síndrome do ninho vazio. A gente cria os filhos para voar o voo deles e voar alto. Eu acho a águia assim, um símbolo majestoso, poderoso, é símbolo de coragem, de poder, de vitória, de ficar acima da tempestade, acima das circunstâncias. Então é para lá que eu quero mandar meus filhos mesmo, né? Para voar alto, para fazer bonito, né? E a gente tem que se adaptar a essa nova fase de vida. Então, não existe uma receita pronta para você superar a síndrome do ninho vazio, uma receita única que sirva para todo mundo. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, algumas atitudes para você lidar melhor com a saída dos filhos de casa.
você que está nessa fase de transição, né, com filhos saindo de casa, ou que está vendo seus filhos crescer, adolescentes, fazendo Enem, entrando para a universidade, vai preparando seu coração, tá? Vai preparando, porque essa hora vai chegar. A hora que eles vão bater as asas e sair do ninho. Então, são 6 atitudes aqui. Primeira atitude, né, que é uma atitude, que é uma mentalidade que você deve ter, tenha confiança no trabalho que você fez com seus filhos. Não é tudo que você ensinou, que você criou, que você educou, que você forneceu, agora vai produzir frutos. Certamente, se você fez um bom trabalho com seus filhos, eles vão se dar muito bem, tá? Segunda atitude, deixe a porta entreaberta. Esse ciclo se encerrou, né? Esse ciclo do filho morar debaixo do mesmo teto com você, se encerrou, mas você está sempre por perto, você sempre deve estar disponível quando ele precisar, independente da distância. Em algumas palestras de pais que eu fiz assim, ao longo da minha vida profissional, eu fazia uma comparação dos pais com o futebol. Enquanto os filhos são pequenos, a gente vai jogar futebol junto com eles no campo. A gente chuta a bola, ensina para eles a chutar, ensina o que é o gol. Então é um pai que está ali do lado, né, ou uma mãe, ensinando passos da vida. Depois, quando eles crescem um pouquinho, né, já vão para a alfabetização, para o ensino fundamental, você já vai sair desse lugar de estar jogando futebol junto para um lugar de instrutor. Você vai ensinar as regras do jogo. O jogo da vida, né? No caso aqui é o jogo da vida. Então você vai para o papel de instrutor, marca o pênalti, marca a falta, ensina as regras do jogo, quantos jogadores são, o tempo, e ali você vai ensinando. Depois, quando eles ficam adolescentes, aí já esse papel de instrutor já não cabe mais. Aí você já vai ser o técnico. O técnico, ele vai sentar lá no banco, né? Quando o jogo está acontecendo, o técnico não fica sentado lá no banco e fica lá dando as indicações. Faz isso, o zagueiro, ataca, a defesa, dá uns berros lá, né? Porque ele está passando orientações para o time ali. Então esse é o momento aí da adolescência, da juventude, que os filhos acham que pode fazer tudo sozinhos, né? Que querem experimentar o mundo, mas você como técnico está ali do lado assessorando. Agora, esse momento dos filhos saírem de casa, você vai sair do banco do técnico e vai lá para o banco da arquibancada. É assim que eu me sinto, gente. Agora, na arquibancada, você não é mais instrutora, você não é professora, não é técnica, você é torcedora. Você está lá segurando a bandeira do seu filho, vestindo a camisa do seu filho que está em campo, está lá no jogo da vida e você torcendo para que ele faça gols, para que ele se saia bem, para que ele não se machuque, porque o jogo da vida às vezes machuca os nossos filhos, né? Então, gente, entenderam essa comparação que eu fiz? Permaneça por perto. É uma forma bacana de entender qual o nosso papel, qual a nossa postura diante dos nossos filhos, né? Como nessa saída dos nossos filhos. Então mantenha a porta entreaberta e fique sempre por perto. Terceira atitude, olhe para você. Esse é o momento, então, que você vai ter mais tempo sobrando, porque você não está tendo que cuidar de filhos. Redescubra o prazer de ter mais tempo para cuidar de você mesma, viver essa nova fase. Construa o seu projeto de vida, o seu propósito de vida, porque se você não tiver esse propósito, a sua vida vai ser muito amarga, muito ruim, muito negativa. Cultive as suas amizades, né? Você tem que ter o seu círculo social de amizades, seus momentos de lazer, sua vida social, né? Vizinho, clube, festinha, casamento, igreja, enfim, você tem que ter uma vida ativa. Às vezes muitas mulheres abrem mão dessas coisas todas enquanto estão cuidando dos filhos, e aí quando os filhos vão embora não tem mais nada, não tem nenhuma fonte de afeto, não tem nenhuma fonte de prazer, de satisfação, né? E o que pode dar essa sensação de prazer e satisfação para nós são essas coisas da vida, né? Você ter um projeto de vida, você ter lazer, ter vida social, ter amigos, ter relacionamento com os outros familiares que não são seus filhos, os parentes, né? Então, terceira atitude, olhe para você. Só recordando, a primeira atitude, tenha confiança no trabalho que você fez. Segunda atitude, mantenha a porta entreaberta, caso eles precisem de você, né? A questão de ficar na torcida, na arquibancada.
E a terceira atitude, agora, olhe para você, para o autocuidado. Quarta atitude, ocupe-se. Se você não tem um trabalho remunerado, se você vivia por conta dos filhos, da casa e do marido, procure, quem sabe agora, fazer um trabalho voluntário. Tem tantas instituições aí precisando de voluntários para fazer um trabalho social, né, com crianças, com idosos, com orfanato. Tem muitas portas abertas para você encontrar uma maneira nobre de ocupar o seu tempo. Procure cultivar seus hobbies, né? Que hobbies? Aquelas coisas que um projeto antigo que você tinha na gaveta e que nunca teve tempo e condição de desengavetar e pôr na prática, coloque em prática agora. Quem sabe você gosta de jardinagem, quem sabe você gosta de artesanato, de trabalho manual, quem sabe você gosta de cuidar de pets. Tem tantos hobbies que a pessoa pode fazer, desenhar, pintar, cantar, dançar, né? Escolha um hobby para preencher e para aplacar esse sentimento de solidão e de vazio. Quinta atitude. Não fique na dúvida, não cultive aquela dúvida assim, e se ele ficasse em casa? E se fosse melhor ela morar aqui mesmo? Né? Não fique com essa dúvida de que, quem sabe, o seu filho poderia voltar para casa, quem sabe não seria melhor ela morar aqui comigo? Não fique cultivando essa dúvida. Acredite que é melhor para eles, é melhor para a relação pais e filhos, essa distância e até a saudade. Saudade, ela aquece, ela une mais as pessoas. Veja o lado positivo dessa novidade, né? Não veja só as questões negativas. Leitura. Nossa, tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa. Às vezes até, se você não tem um trabalho remunerado, quem sabe criar uma fonte de renda, né? Fazer dinheiro com o seu tempo, com o seu talento, costurar, né? Bordar, etc. E a sexta atitude, tá? É que você não está sozinha, né? Tem muitas mulheres passando por isso nesse momento. E se você sentir que a jornada está muito difícil para você conduzir sozinha, busque a ajuda de um especialista, gente. Você não precisa ficar carregando esse fardo sozinha. Trabalhar isso dentro de você e ter uma pessoa qualificada para te ouvir pode te ajudar muito a sair desse quadro. É muito importante que você não continue sofrendo sozinha. A psicoterapia pode te auxiliar nessa transição de vida, construindo um olhar mais amplo sobre o seu contexto e você tem possibilidade de construir uma fase incrível de vida. Você tem possibilidade de transformar essa saída de casa dos seus filhos numa coisa incrível, marcante. Deixa eu contar para vocês o que eu fiz com meus filhos. Eu e meu marido, nós fizemos com os nossos filhos uma coisa assim que eu achei que foi muito simbólica e ajudou muito nesse momento de encarar o voo deles, né? Todos os meus 2 filhos, quando eles fizeram 18 anos, eu e meu marido escrevemos uma carta para eles, abençoando a vida deles, desejando prosperidade e dizendo isso, que nós fomos instrutores, nós fomos técnicos e que agora a gente estava pulando para a arquibancada. Mais ou menos isso. E no dia do aniversário a gente leu essa carta para eles, chorou, né, abraçou. Então, eu sei que todos os 2 guardam essa carta assim, com muito carinho, com muito significado para eles. E isso nos preparou para quando chegasse esse momento de sair de casa, deles saírem de casa. Na verdade, meu marido nem pôde ver isso, né? Eu lamento que ele não tenha visto o voo bacana que os filhos estão dando agora. Mas eu tive que encarar isso sozinha, né? Então, foi uma atividade simbólica que nós fizemos, que é um jeito de transformar aquele momento doloroso num momento de alegria, num momento positivo, num momento de bênção, de dádiva, de gratidão, né? Para muita gente, o ninho vazio pode ser uma nova oportunidade que você tem de cuidar de si mesma, retomar seus projetos antigos e viver experiências novas. É um capítulo novo da sua vida que você está começando a escrever. Né? Põe um ponto final naquele capítulo em que os filhos moravam debaixo do mesmo teto que você e agora vira a página e começa um outro capítulo em que os filhos moram fora e você está ali na sua casa ou sozinha ou com seu marido. Então, essa síndrome do ninho vazio não é uma situação assim permanente, tá, gente? É uma situação transitória. É uma situação
passageira, isso vai passar, gente. Vocês não vão ficar o resto da vida com a síndrome do ninho vazio, não, tá? Olha a Valéria dizendo aí, eu presenciei uma dessas cartas numa festa que você fez. Exatamente, a Valéria estava presente, nós fizemos um churrasco quando meu filho fez 18 anos, meu primeiro filho, e essa carta foi lida publicamente para ele, né? Então foi assim muito emocionante. E além disso, a gente entregou para ele, simbolicamente, a chave da porta da frente da casa. Não que ele não tivesse a chave da casa, ele já tinha a chave da casa. Entrava e saía a hora que quisesse. Mas a entrega da chave foi assim, um simbolismo de que ele podia entrar e sair da nossa casa, da nossa convivência, sempre que ele quisesse. Então foi muito emocionante, eu lembro disso. Ainda bem que meu marido pôde participar disso aí, né? É o seguinte, eu falei aqui da síndrome do ninho vazio na perspectiva da mãe, da mulher, que sofre com a saída dos filhos. Mas eu quero falar agora um pouco da perspectiva do filho e da filha que sai de casa. Coisa rápida, tá? Falando da perspectiva do filho que sai de casa, há também uma dor, há também o sofrimento do filho que sai de casa, da filha que sai de casa. Mesmo que eles estejam indo para um lugar muito desejado, para uma condição muito desejada, há coisas nas emoções deles também que são muito mexidas. Então eu achei aqui na internet uma carta de uma filha que saiu de casa e ela então está escrevendo para a mãe dela falando sobre a experiência dela de ter saído de casa, né? E essa carta eu não consegui descobrir a autoria, tá? Achei na internet como autor desconhecido, mas é uma carta, parece, de uma filha, mulher, que está falando para a mãe, né? Escrevendo para a mãe sobre a saída dela de casa. Tá? Então isso eu vou ler porque não dá para falar tudo de cor aqui e vocês vão prestando atenção. Você que já tem um ninho vazio, você que já está com os filhos fora de casa, ou que estão com o pé fora de casa, vai se imaginando aqui no lugar desta mãe que vai receber essa carta e vai imaginando a dor do seu filho e da sua filha também, que está saindo de casa, que está alçando o seu primeiro voo, está saindo do ninho, deixando aquele lugar de proteção do ninho para ir para as alturas, como a águia, né? Para enfrentar as alturas. Então, vá se colocando no clima, vá se colocando no lugar. Mãe, a moça escrevendo, escrevo isso como filha que se doeu tanto lendo textos na internet sobre como vocês, pais, se sentiram quando nós, suas filhas ou filhos, saímos de casa. A dor de vocês foi chamada pela psicologia de síndrome do ninho vazio. Mas e a nossa dor? Quando saímos de casa. Quem vai falar sobre a nossa dor? A nossa dor ainda não ganhou nome. Seria um outro ninho vazio? Não sei. Mas venho falar sobre os medos, as angústias e as delícias de sair do ninho para o mundo, lugar para o qual vocês nos criaram. Nosso primeiro ninho foi o seu ventre, mamãe. Ali não tinha tempo marcado de estadia. Aliás, não, ali tinha tempo marcado de estadia. E foi perto de 9 meses que eu senti que aquele lugar estava ficando apertado e desconfortável para mim. E eu comecei a me perguntar, mas o que está acontecendo? Estava tão gostosinho aqui, estava tão quentinho, ninguém podia me tocar. Mas vocês, pais, papai e mamãe, por outro lado, não viam a hora de ver a minha carinha sair ali daquela barriga, né? Então, o meu segundo ninho foi o lar de vocês. Nesse, nunca teve limite de permanência. Não tinha tempo marcado para permanecer ali. Vocês não nos empurrariam para fora do ninho jamais. Foi ali que eu aprendi tudo. É nesse ninho que eu aprendi tudo. Aprendi a comer, a falar, a andar, a agarrar mãos e objetos, a dar risadas, a ir ao banheiro, ler, escrever, tudo. Tive fases fáceis e divertidas e tive fases difíceis e intermináveis. Eu cresci ali dentro daquele ninho, mas vocês, como pai e mãe, também cresceram. Nós, filhos, assistimos às suas crises existenciais, os conflitos que vocês tiveram com a idade, com o envelhecimento e o amadurecimento. Vocês assistiram também às nossas transformações, né? Dentes caindo, novos dentes crescendo, pernas crescendo demais, bigode, pelos, brinquedos aparecendo e sumindo do nada. E, de repente, nós começamos a sair por aí nos nossos voos mais curtos.
Muitas vezes deixamos vocês sem dormir direito, várias vezes. Nós muitas vezes discutimos os nãos que vocês nos davam para viagens à praia, no carro do amigo da prima. Quantas vezes, mãe, nós ficamos desconfortáveis com aquelas conversas que mãe e filhas têm que ter? Quantas vezes eu menti para você e você mentiu para mim? Quantas vezes eu fui chorar no meu quarto e você foi chorar no seu? E agora, perto dos 20 anos, às vezes antes, às vezes depois, esse ninho começou a ficar apertado para mim de novo. Os meus sonhos e as minhas vontades não estão cabendo mais aqui. Então, era óbvio que eu ia sair um dia. Eu ia morar sozinha, eu ia para um intercâmbio, eu ia morar com uma amiga, eu ia, quem sabe, trabalhar no outro país, eu ia me casar. Mas ninguém sabia quando isso ia acontecer. Não tinha uma data marcada. Não é igual um parto, né, que tem uma data marcada, né, uma previsível ou uma cesariana. Por fim, eu saí. E o ninho ficou vazio. Ai, meu Deus, já tem gente chorando aí. As primeiras noites chegando em casa, sem ter quem nos esperasse, foram estranhas, tanto para mim quanto para vocês. O beijo na testa antes de dormir fez falta. O cheiro do café, quando saíamos do quarto, de manhã prontas para fazer o que tínhamos para fazer. E aqueles lembretes, né? Leva a blusa, leva o agasalho, leva o guarda-chuva. Mãe, eu quero te dizer que eu continuo levando a blusa e o guarda-chuva, viu? O cheiro do meu café está ficando cada vez mais parecido com o seu. A primeira vez que eu lavei o banheiro sozinha foi muito engraçado. Eu organizei os produtos de limpeza, como você fazia na sua casa, como eu vi você fazendo na sua casa, prendi o meu cabelo e vesti a roupa de fazer a faxina, como você sempre fez. Liguei o som e coloquei as músicas preferidas que você ouvia durante a faxina. O arroz grudou na panela, a roupa ficou mais ou menos limpa, teve coisas que estragaram na geladeira. Eu cheguei em casa tarde demais, dormi pouco, fiquei doente, te liguei perguntando como cozinhar alguma coisa e também para saber como que lavava a roupa direito, porque não estava ficando bom. Olha, mãe, eu tenho fotos suas no meu celular. Fiz planos para que no final de semana, ao seu lado, fosse aproveitado da melhor maneira possível. Aprendi a me cuidar sozinha, a comer melhor, a deixar a roupa limpa, a organizar meus horários e a casa. O amor, a essência da nossa relação permanece igual, mesmo distantes. Mudaram os hábitos, a vida, o caminhar das coisas. Mas, mãe, eu descobri uma coisa. O ninho nunca foi a sua casa. O ninho nunca foi um espaço físico. O ninho sempre foi o seu coração. E de mim, o seu coração nunca ficará vazio.